Meus amigos, Jair Bolsonaro passou mal nesta sexta-feira. Ele visitava Santa Cruz, na região agreste do Rio Grande do Norte. Foi transferido de helicóptero para Natal. Chegou à unidade de saúde por volta das 11 horas da manhã. Foi atendido com dores gastrointestinais. Mais tarde, o filho dele, Carlos Bolsonaro, explicou que o pai foi avaliado no Hospital Rio Grande com reflexos de aderências como consequência da facada que sofreu em 2018 e foi sedado para a realização de exames. Está acordado, está lúcido, ou esteve lúcido e acordado durante todo o tempo na transferência e divulgou aquela fotografia que a gente viu dando um joinha para os seus apoiadores. Paralelamente, o STF abriu uma ação penal contra Bolsonaro e mais 7 réus por trama golpista, pela trama golpista pela qual o presidente já é um réu, né? Com a abertura do processo criminal, os acusados agora passam a responder pelos crimes de organização criminosa, armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio público. Essa ação penal marca o início da instrução processual, a fase na qual os advogados poderão indicar testemunhas e pedir a produção de novas provas para comprovar as teses de defesa. Os acusados também serão interrogados ao final dessa fase e os trabalhos serão conduzidos pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Bom, está acontecendo, né? De fato, numa velocidade estonteante. A gente provavelmente vai ter mesmo esse julgamento em 2025. Parece que as provas são muito robustas. Faltou uma pergunta? Não, eu tô pensando. Eu tô pensando. Parece que as provas são muito robustas, né? De que o Jair Bolsonaro não só iria se beneficiar de um golpe de Estado, mas, segundo o Procurador-Geral da República, era um organizador, um controlador ali de todo aquele plano golpista. Agora, essa questão da nova internação hoje, até o professor Prando vai poder falar com mais propriedade, mas em que medida essa situação de saúde vai ter alguma interferência? Porque ele está inelegível, mas ele está vivendo num mundo paralelo. Talvez a mesma estratégia que Lula teve no passado, deixou para o finalzinho ali para tentar segurar os votos e mandar para o Haddad. Então parece que o Bolsonaro está nessa mesma estratégia. Agora, eu vou perguntar para o professor Prando, em que medida isso não atrapalha também a organização de uma candidatura da direita, né? Porque até agora não se define, né? E o que vai acontecer e fica ali... todo mundo pendurado no Bolsonaro, né? Porque ninguém ali pode falar, eu sou pré-candidato. E todo mundo foi na passeata no final de semana. Os governadores que não são possíveis candidatos a receber esse apoio do Bolsonaro estavam todos lá na Avenida Paulista, né? Bom, acho que tem 3 coisas então aí para tratar. A primeira delas é a questão da imagem de um Bolsonaro novamente no leito do hospital. Né? Então ele vai usar essa imagem sempre, ela vai ser recorrente, diferente de muitos. Eu nunca desejo mal de ninguém, nem daqueles que eu não gosto, daqueles que eu gosto, não interessa, eu não desejo o mal de ninguém, como pressuposto cristão meu, eu não quero o mal de ninguém, né? Então assim, eu tenho empatia, quero que melhore e tudo mais, e quero que a justiça siga seu rito, ok? Então assim, ele tem aquilo que ele fez e aquilo que ele não fez será julgado, ele é réu e ele terá um julgamento. Então essa imagem dele na cama, com sonda, fazendo assim com as coisas, isso vai se repetir. A cicatriz sempre à vista, isso vai se repetir porque é uma estratégia de comunicação e da tentativa de mostrar-se como um homem frágil, uma vítima de uma perseguição que não é na verdade um julgamento, é uma perseguição política das instituições, mas especialmente do Supremo Tribunal Federal e em particular do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Então assim, aquele presidente que gritava com jornalista, mandava calar a boca, que ridicularizava as mulheres jornalistas, aquele que falava acabou, chega, canalha para o ministro, esse aí agora não tem tanto espaço, vai ter este Bolsonaro fragilizado, perseguido. É o discurso que está sendo construído e que nós já conhecemos o enredo desta trama. Segundo, Galvão, o aspecto da trama golpista, não é? Então são 5 crimes. São 5 crimes e ele e os outros réus terão direito a um julgamento,
a livre defesa, né, ao contraditório e a ampla defesa. Tudo aquilo que o Estado Democrático de Direito garante, Estado Democrático de Direito, democracia, que foi atacada e corroída por muitos deles. Então, esse é um ponto. Né? O terceiro ponto, Galvão, é o seguinte: quem que lucra com isso? Com a saída do Bolsonaro? Porque Bolsonaro está de fato inelegível, e está inelegível por quê? Porque fez uma reunião com representação estrangeira, colocando em dúvida as urnas, as nossas eleições, no limite, espalhando fake news e teoria da conspiração. Inelegível por 8 anos. O julgamento vai ser esse ano ainda? Dizem que sim. Agora, não parece que está no ritmo alucinante, porque um colega de vocês, o Reinaldo Azevedo, também já disse que o do Lula também teve um ritmo também bastante acelerado. Agora, eu espero que seja feito de acordo com os pressupostos da legalidade, para que ele possa, de fato, ele e os demais se defenderem. Agora, não era só um golpe de Estado, era o assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então não é pouca coisa, é isso que nós estamos assistindo e o que nós teremos esse ano. Agora, eu não sei vocês, mas eu nunca vi um ex-presidente da República estar tão presente, e aí eu vou trazer uma palavra meio arrogante, mas obnubilar um governo como ele tem feito. Quer dizer, o governo Lula fica apagado por conta da pressão exercida pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas em todos os aspectos da vida política nacional. E aí é o seguinte: todos aqueles que estiveram na passeata aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, são os que querem herdar o espólio político eleitoral. O governador de São Paulo, ele está em cima do muro. Ora ele diz que as urnas funcionam e acena para as instituições, ora ele olha para o Bolsonaro, porque ele não pode prescindir desse voto bolsonarista. A grande questão é a seguinte: Lula não tem sucessor no campo progressista. Ou é ele mesmo, se tiver condições de concorrer. O que é ruim para a democracia e para o campo progressista. Sim. Bolsonaro não concorrendo, e tudo leva a crer que não, mas eu também gosto sempre de lembrar o Pedro Malan, que dizia que no Brasil até o passado é incerto. É verdade. Mas o Bolsonaro não concorrendo tem muitos nomes, e quando você tem muito, pode também gerar ali uma luta fratricida, acabando com possibilidades concretas da direita. Vamos lá. Há pesquisas que dizem que o Haddad teria chance, né? Até venceria hoje alguns adversários da direita. Só que aí tem um paradoxo, né, Galvão? Porque se o Haddad for candidato, é porque o Lula não será. Né? Salvo problemas de saúde, se o Lula não for candidato, isso significa que a economia não vai bem. E se a economia não vai bem, significa que o Haddad também perde as chances que tem. Acho que tem um nome aí que a gente tem que lembrar, vai ser importantíssimo nessa eleição: Gilberto Kassab. O né? Kassab que é o nome importante para tudo. PSD, que ele está, por enquanto, com um pé em uma canoa. Né? Mas o pé bom dele está na canoa do Tarcísio agora. Porque ele é secretário do Tarcísio. Sim. E isso é uma coisa impressionante. O pé que ele chuta, né? O pé que ele chuta, ele não é ambidestro, né? E o partido tem 3 ministérios, quer dizer, em algum momento o PSD vai ter que se definir. E todo mundo lá em Brasília fala que o Gilberto Kassab, ele é que nem coruja, né? Que enxerga no escuro, tal, que tem uma visão política muito Eu costumo aguçada, brincar que né? se a gente vira um clarão no céu, segue o Kassab, porque ele vai sobreviver e quem for com ele também. Então, porque é uma habilidade extrema. No momento em que ele se decidir, talvez seja um indicativo. Se é que ele mesmo não vai sair para o governo do Estado, né? Também tem essa possibilidade. Não sei se é um campeão de votos, mas é um campeão de articulação, né? Sim, sim. A questão do Tarcísio é uma questão muito delicada pelo seguinte: não estando o Bolsonaro, e se ele for referendado, e se ele assumir esse espólio político eleitoral, se ele for concorrer com Lula, vale lembrar o que eu falava aqui nos bastidores antes de começar o programa. Eu tenho 47 anos, farei 48. Quando eu tinha 11 anos, Galvão, em 1989, o Lula era candidato. O ano que vem, com 48 anos, o Lula pode também ser candidato. Será que o Tarcísio tira a possibilidade de uma reeleição muito tranquila para o governo de São Paulo, que é sempre um palanque para o Planalto, para tentar o Planalto e perder para o Lula e perder? Quem fez isso? Dória. Dória abandonou a prefeitura, Dória quis ser candidato à presidência, não conseguiu nem o apoio do PSDB, que apoiou Simone Tebet, e saiu da vida pública, pelo menos por enquanto.